Olá! Dando sequência à minha série de falas sobre o transtorno bipolar, hoje eu vou me deter sobre o tratamento medicamentoso. É sempre muito importante lembrar que nós gastamos muito tempo falando dos transtornos, mas temos que levar em consideração que existem muitas possibilidades de tratamento e mesmo que não havendo cura, há total possibilidade da pessoa voltar a ter uma vida normal após uma crise ou após várias crises e com remissão social, voltando a conviver em sociedade, convivendo no trabalho, produzindo, inserido na sociedade. Há tempos atrás isso era muito difícil. Mas hoje os medicamentos trazem uma possibilidade de adaptação, uma possibilidade de compensação bastante significativa. Nós tratamos muitas pessoas, nós, a classe psiquiátrica, nós tratamos muitas pessoas que hoje estão no mercado de trabalho competindo em condições de igualdade às outras pessoas, com pouquíssimas restrições. Então isso é muito importante levar em conta. Os medicamentos indicados vão depender da fase do tratamento, da fase do transtorno que a pessoa está. Se a pessoa está numa fase aguda de mania, ou de euforia, ou de hipomania, em que a pessoa se acha acima, acima dos outros, acha que não precisa se tratar, que estão com o ego expandido, cheio de certezas, cheio de razão, o tratamento se torna mais difícil porque nós teremos que contrariar a expectativa de alguém que se sente bem, embora não tenha autocrítica para perceber que não está bem. Ela está se comprometendo, está tendo perdas significativas, mas não percebe isso, porque o estado eufórico cria uma ilusão na pessoa. Então, precisamos usar medicamentos aí, que são os estabilizadores de humor e os antipsicóticos, porque existem muitos casos em que a pessoa, além da euforia, ela começa a ter delírios, começa a achar que tem poderes de cura, começa a fazer pregação, começa a se achar acima de tudo. Então precisamos trazê-la para a realidade, e os medicamentos antipsicóticos trazem a realidade dessa pessoa, e também os estabilizadores do humor evitam a oscilação. O risco do tratamento, em todo tratamento existe risco. Um dos riscos nesse tratamento da euforia é o fenômeno chamado de virada, em que a pessoa, nós temos que eventualmente aumentar a dose do medicamento a um nível mais alto, e na hora que a pessoa sai da euforia, ela pode cair numa depressão. Esse fenômeno pode existir independente do tratamento, faz parte do quadro esse fenômeno da virada, mas a medicação pode induzir a isso com maior frequência e com maior força. Então nós temos que ter sempre o cuidado com o uso de estabilizadores de humor para evitar essa queda, que muitas vezes acontece, mesmo a gente tomando cuidado, ela acontece, e o estado depressivo também causa danos à pessoa. Mas é importante insistir que a pessoa precisa ter em sua família pessoas em que ela acredite, que tenha confiabilidade, que ela tenha respeito, para que consiga, sendo ouvida por essa pessoa e ouvir essa pessoa, aceitar que necessita tratamento. Então, nessa questão da euforia é onde o tratamento é mais difícil pela questão circunstancial, até a família perceber, até a família assumir uma autoridade, uma força ante a pessoa para conduzi-la ao tratamento. Já quando se trata da fase depressiva, se usa os antidepressivos. Podemos dizer o seguinte, que os eufóricos geralmente vão ao tratamento na emergência. De repente aparece o quadro, a pessoa é levada na emergência. E os depressivos nem sempre vão na emergência, porque a depressão ela é longa, ela vai causar danos, é mais fácil de identificar, né? E então a família acaba conduzindo ao tratamento com mais facilidade, não com tanta facilidade, mas com mais facilidade que no caso eufórico, e se usa os antidepressivos e os estabilizadores de humor também para isso. E existe um cuidado importante também com o fenômeno da virada, é a virada da depressão para a euforia.
que pode acontecer com, sem ou apesar do tratamento, e pode acontecer por causa do tratamento também. Tudo isso é muito sutil e é preciso que tenha um médico em acompanhamento muito próximo e uma família que seja orientada para identificar os sintomas, identificar os efeitos dos medicamentos. Eu vou parar por aqui hoje e na próxima vez eu vou falar com vocês sobre o tratamento de manutenção das pessoas que já estabilizaram e precisam se manter em tratamento e dos tratamentos além do medicamentoso que são fundamentais, como a psicoterapia, a orientação familiar, etc. Se você achou isso útil, compartilhe. Obrigado, até a próxima vez.